Que Deus nos abençoe a todos. Excelentíssimo senhor presidente, Humberto Coutinho, excelentíssimos senhores deputados, imprensa, galeria, internautas, a todos que estão nos acompanhando em todo o estado do Maranhão. Um bom dia a todos. Senhoras e senhores, faço hoje um destaque importante, até porque nós precisamos divulgar as boas ações que acontecem no estado do Maranhão. Tenho sido, inclusive, portador de boas novas. Sempre que possível, estamos aqui para divulgar as ações propositivas e positivas que estão acontecendo no estado. E não poderia deixar de fazer esse registro muito importante na manhã de hoje, que foi a assinatura de uma iniciativa fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do estado do Maranhão, que aconteceu no Palácio dos Leões, numa importante reunião com o governador Flávio Dino, presença de vários secretários de Estado, deputados, e aqui fazemos referência à geração de emprego e renda através de algumas políticas essenciais, entre elas o Mais Emprego, que inclusive ontem foi lido, já deve estar publicado em Diário Oficial, vai ser apreciado por esta casa. Vamos ter a oportunidade de criar empregos no Maranhão, através de incentivos às empresas. Eu sempre destaquei a necessidade de fortalecer o trabalhador. Para fortalecer o trabalhador, nós sabemos que quem gera emprego, principalmente, são as empresas que atuam no nosso estado. Então, o governador, numa condição de gerar emprego, gerar renda, criou o Mais Emprego nesse propósito de poder incentivar através de renúncia fiscal, até porque o que pesa aqui no programa é justamente que para cada posto de trabalho que vai ser gerado, deputados, nós vamos ter a isenção de ICMS desse empresário, R$500 de isenção, a cada posto com carteira assinada gerado no estado do Maranhão. Isso significa dizer o quê? Que nós vamos ter mais trabalhadores na formalidade, nós vamos ter mais geração de impostos que vão, nós sabemos, desconto de INSS, FGTS, outros que vão fortalecer o trabalhador. O trabalhador, tendo a oportunidade de estar exercendo suas atividades, vai ter renda, e essa renda vai ser revertida para o nosso estado. Então, aqui eu quero, inicialmente, já parabenizar a ação do governo, porque ele vai na boa contramão, que deve ser a mão realmente que devemos seguir para fortalecer a economia de qualquer estado. Ou seja, ele está indo numa via, enquanto outros estados estão se retraindo, o Maranhão está dando exemplo de que é preciso investir ainda mais para fortalecer a economia. E esse investimento, ele se traduz hoje aqui na oportunidade da criação de empregos no estado do Maranhão. Além do que, nós também destacamos, e foi anunciado na ocasião, o cheque moradia, que define uma oportunidade para que as pessoas possam também ter a oportunidade de construir as suas casas, fortalecer a condição de moradia fundamental para o estado do Maranhão. Vai ajudar também na questão da renda, vai ajudar na questão do fortalecimento de empregos, porque quanto mais, deputado Rafael, tivermos pessoas construindo, mais postos de trabalho nós vamos ter no Maranhão. Isso é um fato. Então, destaco também que essas duas medidas, além também do mutirão Rua Digna, vão fortalecer a construção civil no estado do Maranhão, vai fortalecer aquela que é a que mais emprega no estado, a construção civil, em todos os seus fatores, desde o mestre de obras, pedreiro, ao auxiliar, ao ajudante, enfim, ao comércio ali de material de construção que está vendendo os seus produtos. E vai ser um ciclo realmente produtivo que vai fortalecer a economia maranhense. Então, aqui faço essa referência por compreender a importância dessas medidas para o estado do Maranhão, e quero contar. E o governador pediu Deputado Júnior Verde, quando possível, conceda uma parte. Ou não, deputado Rafael. O governador nos solicitou, na ocasião, que pudéssemos trazer a mensagem a Vossas Excelências para que pudéssemos aprovar nesta casa essas medidas. E já vou entrar em pauta aqui com a aquiescência do nosso presidente,
de todos os nobres colegas, para que nós possamos apreciar e votar essas medidas e, assim, fortalecer a economia maranhense. Então, aqui de já, peço a Vossa Excelência que apreciem de forma positiva, que possamos corroborar, confirmando essa iniciativa para fortalecer a geração de emprego e renda no Estado do Maranhão. Mas, deputado Rafael Leitor, Vossa Excelência tem uma parte. Obrigado, deputado Júnior Verde. Para ressaltar esse pacote importantíssimo para um momento difícil que vive não só o Estado do Maranhão, mas o Brasil todo, e colocar e parabenizar principalmente o secretário Marcelos, que sei que é o grande entusiasta desse projeto junto com o governador Flávio Dino. São programas, principalmente esse do Mais Empregos, que concede o crédito presumido do ICMS, e fazer um destaque, deputado Júnior Verde, que anteriormente, aqui no Estado do Maranhão, várias empresas eram beneficiadas com regime especial. Nem por esta casa passavam as isenções, as reduções de alíquota ICMS, todos eram escondidos às 7 chaves. E aqui o governo do Maranhão, transparente, desde o início da gestão do governador Flávio Dino, o secretário Marcelo vem feito um excelente trabalho, e agora lança esse programa Mais Emprego para poder gerar a economia do Estado do Maranhão e, principalmente, gerar emprego, que é onde precisamos aqui dar oportunidade para o nosso povo. Então, com certeza, nós vamos trabalhar incansavelmente na aprovação desses projetos. Creio que na semana que vem já deverá estar em plenário para que a gente possa aprovar e eles possam vigorar imediatamente para, assim, o bem do povo do Maranhão. Agradeço a Vossa Excelência pela parte. Só confirma que esta casa vai aquecer essa importante iniciativa e nós vamos fortalecer ainda mais a economia desse Estado. Deputado Júnior Verde. Até porque nós compreendemos que com o trabalhador nos seus postos de trabalho, tendo a sua renda, o Estado está ganhando com isso. Nós vamos retroalimentar a economia maranhense. Não pode ser diferente. Quanto mais forte tiver o trabalhador, mais forte o Estado está. Então, este que deve ser o caminho. Deputado, Vossa Excelência tem uma parte. Deputado Júnior, muito apropriada a fala de Vossa Excelência, no sentido que reforça este grande trabalho que o governo do Estado tem fazendo para fazer a roda continuar girando. A dificuldade hoje que os estados enfrentam com a queda dos investimentos, com a queda dos repasses, a crise chega sobretudo lá na base, que é nos municípios. O desemprego, a dificuldade da geração de novos postos de trabalho, com todo o esforço, o Maranhão é um dos estados que mais tem conseguido manter este funcionamento, a geração de emprego, mas com a escassez, em tempos difíceis como estamos, se o Estado não tomar a frente e criar medidas anticíclicas, acaba-se não conseguindo reverter a situação e afeta mais ainda a população. Nesse sentido, o programa Mais Empregos, como Vossa Excelência bem pauta, ele traz esse apoio direto do governo do Estado, que faz aí, dentre o Mais Empregos e outros programas, desde também o aumento do programa Bolsa Escola, o aumento do valor do programa Bolsa Escola em 12,5%, que neste ano já conseguiu alcançar mais de 1 milhão de jovens, um investimento altíssimo, e agora um aumento nesse valor fomenta diretamente também uma movimentação financeira lá nos municípios e beneficiando, acima de tudo, quem mais precisa. Então, é um esforço do governo que vale a pena a gente destacar, porque é muito grande esse aporte. O governo do Estado um investimento em torno de 100 milhões de reais para garantir essas medidas anticíclicas, e está de parabéns todo o governo por esse grande esforço. Inclusive, deputado Marco Aurélio, o governador, na ocasião do seu pronunciamento, destacou as mais de 500 obras que estão sendo realmente levadas em todo o Estado do Maranhão, o que significa dizer que nós temos empreendimentos que estão gerando oportunidades por diversos municípios maranhenses, em todo o Estado do Maranhão, mais de 500 obras, que estão sendo executadas em todo o Estado, e com esse implemento dessas políticas importantes para o Estado, de geração de emprego e renda, nós vamos ter ainda mais esse fortalecimento. Então, esse deve ser o caminho. Quando eu falo na questão inversa do que os outros estados estão fazendo, então o Maranhão está dando exemplo de que para vencer qualquer adversidade, nós temos que, pelo contrário, ter mais investimentos.
porque com mais investimentos, mais resultados positivos o Maranhão vai alcançar. Então, nesse propósito é que nós destacamos hoje, nesta manhã, estas iniciativas do governador Flávio Dino, do Poder Executivo, que o Legislativo aqui deve aprovar, por compreendermos que é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. Mas, senhor presidente, me permita usar o tempo da liderança, meu presidente, por gentileza? Só usar o tempo da liderança para poder fazer também um pronunciamento sobre um assunto muito importante, que eu, inclusive na ocasião do lançamento dessas políticas lá no Palácio dos Leões, escola, mais emprego, também o cheque moradia, mutirão, rua digna. Com o lançamento desses programas, ao final, eu tive a oportunidade de conversar com o governador Flávio Dino. Uma audiência rápida, mas muito decisiva. Por quê? Porque naquele momento que eu tive a oportunidade de conversar com o governador, eu falava a ele de uma importante obra. Ele falou das mais de 500 obras tocadas em todo o estado do Maranhão. E eu falei, deputado Cabo Campos, uma importante obra que deve ser feita no estado, que é a ponte que liga, que vai tirar do isolamento o município de São Félix de Balsas. Eu tive, na ocasião, lá participando de uma convenção, e naquele momento eu falava dessa dificuldade que os moradores têm, que qualquer pessoa teria em poder ter acesso ao município. Só entra no município de Balsas. E aí eu falava com o governador, é algo inadmissível, infelizmente, que o Maranhão ainda tenha um município inteiro isolado pelo rio Balsas, porque praticamente está ilhado, para entrar no município tem que ser por balsa. E lá eu ainda fiquei ainda mais, digamos, perplexo com a situação, quando descobri que tinha que pagar a balsa por carro, o valor de R$14, paga-se para entrar e para sair do município. A população já sofreu demais, e eu repassei isso ao governador, a minha impressão naquele momento, as pessoas clamando pela ponte ali do município de São Félix de Balsas, salvo engano, que vai ligar ali pela MA 122. Então eu fiz essa solicitação ao governador, inclusive tem até aqui, até as notas, para vossas excelências comprovarem o preço da entrada e o preço da saída, ou seja, paga-se para entrar no município de São Félix de Balsas. Qualquer pessoa que vá ao município, os moradores dali daquele município têm que pagar. Imagine o transtorno e as dificuldades. Então eu falava ao governador que, infelizmente, me senti envergonhado. Eu acredito que toda a classe política deve se sentir, porque é um município inteiro que está no isolamento. E nós não podemos admitir que isso continue. E quando eu falei com o governador, ele chamou o secretário Cleiton Noleto, no mesmo instante, estava ali também participando dessa importante iniciativa, dos programas que estavam sendo lançados, e ali nós destacamos, governador, junto com o secretário, nós precisamos licitar essa ponte, e o governador autorizou a licitação da ponte que vai ligar, tirar do isolamento, deputado Levi, o município de São Félix de Balsas. Uma grande conquista para aquele município que clama realmente por mudanças, e é isso que tem que acontecer. A verdadeira mudança se faz com realizações e, acima de tudo, com empreendimentos humanos que possam garantir direito às pessoas. E entre os direitos está o direito de ir e vir. Então, aquela população está cerceada do seu direito de ir e vir por conta dos intempéries, das dificuldades que ali vivenciam no dia a dia. Por isso que falei a eles, na ocasião de um pronunciamento que lá fiz no município, que eu iria levar essa demanda ao governador Flávio Dino, que é muito sensível às causas sociais desse Estado, e que pese aqui a nossa intenção, o nosso desejo. Eu espero breve já ter essa obra concluída, mas para ser concluída nós temos que iniciar, e esse início se deu naquele dia, na semana passada, que tivemos a oportunidade de conversar com o governador Flávio Dino, que autorizou o secretário Cleiton Noleto, aqui faço esse registro, enfatizo esse registro, para que ele proceda à licitação. Então eu quero parabenizar a população de São Félix de Balsas por acreditar acima de tudo na verdadeira política, que é a política social. Continuar mantendo a esperança de dias melhores, que não desacreditem. Eu acredito que, e vou defender o meu posicionamento, que mudança se faz com trabalho, e o trabalho realiza tudo aquilo que nós pretendemos com a vontade que temos.
Então, esse trabalho nesta casa está manifesto com a defesa que estamos fazendo, com a intenção do governador Flávio Dino em poder realizar essa iniciativa, com a intenção, com o desejo de todos os colegas, confirmado aqui o apoio a mais esse empreendimento, a mais essa realização, e assim nós vamos pagar uma dívida com aqueles que moram em São Félix de Balsas. Eu acredito que todos aqueles que passaram pela política maranhense devem se sentir envergonhados, porque passaram e por ali conheceram uma realidade triste de um município isolado, mas que está iniciando a sua mudança. Porque não tenho dúvidas que breve nós teremos a tão sonhada e esperada ponte que vai ligar o município de São Félix de Balsas ao estado do Maranhão, porque faz parte do estado. Mas da forma que está, é um município isolado. Imagine todos os serviços, até a questão da saúde. Quando alguém precisa se deslocar do município, tem que esperar a balsa, tem que atravessar, fazer a travessia por uma balsa. Isso significa dizer o quê? Que perde-se tempo, e nós sabemos que o tempo é fundamental quando alguém está enfermo, para poder buscar sua recuperação. Eu acredito que essas mudanças estão acontecendo e com mais ênfase ainda, agora mais do que nunca, com aquilo que nós podemos presenciar e ouvir do próprio governador. Vamos pagar uma dívida com o município de São Félix de Balsas. Então, que elogio mais uma vez, parabenizando a sensibilidade do governador Flávio Dino, que compreende que mudança se faz com realizações, acima de tudo, que possam fortalecer o povo do nosso estado. Então, a todos, meu muito obrigado e que Deus continue nos abençoando.